Andréia, muito obrigado por estar aqui. Obrigada. E por partilhar a história da sua vida connosco, que é uma história que foi uma história um pouco dolorosa, não foi? E é uma história que não é fácil porque existem, com certeza, muitas pessoas que têm vergonha de falar deste tipo de doenças. Sem dúvida, sim. Por isso, a Andréia, vamos dizer que tem um problema que é a colite ulcerosa. Exatamente. O que é a colite ulcerosa? Vamos começar por É uma aí. doença inflamatória intestinal. Bastante limitativa e que acaba aqui por nos incapacitar de uma série de coisas e também de interferir diretamente na nossa vida social, amorosa, enfim. E isso porquê? É, porque é uma doença que nos restringe muito, ou seja, é uma doença inflamatória intestinal, como eu referi, logo é do trato intestinal, o que nos causa várias diarreias, perdas de sangue, limita-nos aqui no sentido em que não nos permite, às vezes, se os tratamentos não resultarem, medicações, estarmos reféns, digamos assim, de uma casa de banho. As pessoas que têm essa doença não conseguem controlar certas vontades. Vamos falar, Sim, vamos dizer as coisas casos como e casos, elas não é? são, Obviamente, não vamos generalizar. Há quem tenha a Sim. doença bastante controlada, mas sim, doença descontrolada como estava a minha, sim, eu não controlava. Eu, inclusive, li que a Andréia chegava aí 40 vezes à casa de banho Mais, por dia. sim, possível. Era impressionante. Estarmos- Não conseguia trabalhar, não conseguia fazer a sua vida normal. Eu estava em casa a correr literalmente para a casa de banho ou a dormir na casa de banho, como já chegou a acontecer. E com dores. Com dores abdominais. André, muito rapidamente vamos contar aqui o princípio, porque a André vai ao médico e, entretanto, o médico diz: olha, este problema que tem deve ser, com certeza, hemorroidal. O hemorroidal, os medicamentos não fizeram nada, só pioraram. Pioraram. Porque o intestino começou a ficar irritado. Exatamente, porque eu estava com perdas de sangue na altura, sem qualquer exame, sem qualquer análise. Eu sentei-me na cadeira e ele disse: é isso. É impressionante. Como é que o médico sentado numa cadeira, Consegue sem verificar e sem fazer um exames... diagnóstico. Só pelo facto de eu ter dito que estava a perder sangue nas fezes, só. Mas, Andréia, explique-me uma coisa. Depois disso, foi, enfim, mal diagnosticada, tomou os medicamentos que Laxantes. não eram laxantes, portanto, foi ainda Sim. pior. E quando é que chega um ponto em que percebe, não, eu tenho que voltar a ir ao médico e ter Quando uma deixei de solução. andar, ou seja, eu entrei num estado de desidratação e de perda de sangue ainda mais acentuada, cada vez a ir mais à casa de banho, porque também estava a tomar laxantes fortíssimos. Chegou uma fase em que eu já não conseguia comer, já não conseguia andar, fui diretamente Isso é às um urgências. dos grandes problemas, não é? Porque ao perder sangue, perde muitas vitaminas, Sim, muitos claro que sim. nutrientes Até que são pela necessários. diarreia, não é? Exatamente. Quer dizer, Desidratamos. desidratamos. A Andréia deixou completamente de andar e vai ter com o Eu já médico. estava com muitas dificuldades em levantar-me da cama. Foi quando eu recorri a uma urgência e foi excelente. 15 dias logo internada, não Sim, foi? fiquei logo internada nesse E o que é mesmo que o dia. médico lhe disse? Estava preparada para ouvir aquilo que o médico lhe disse? Eu, na altura, eu confesso que eu não sabia o que era, não conhecia, Mas há muitas pessoas em Portugal. muita gente, sim. Muitas sim, pessoas. sim. Mais de 20 mil pessoas. Eu, por acaso, tenho 2 amigos que têm. Sim. Mas lá está, ninguém conhece, ninguém fala, ninguém... É uma doença envergonhada, não é? Exatamente. Porque as pessoas sentem um pouco vergonha Sim. de falar. Mas é uma doença tão comum. Em Infelizmente. Portugal, porque não se percebe muito porque é que as pessoas não abordam esse tema. Porque isso é uma forma até de ajudar os outros. Exatamente. E o que a Andréia neste momento está aqui a fazer é uma forma de ajudar tantas pessoas Claro. que também padecem dessa doença. Exatamente, exatamente. A Andréia tem um blog e eu, por acaso, tenho que lhe dizer que eu estava a ver as suas redes sociais, Andréia, e li lá só duas das milhares de mensagens que de certeza que recebe, mas que foram mensagens que me tocaram especialmente. Porque uma das mensagens dizia: obrigada, Andréia, por falar de hospitalização, deste tipo de doenças, porque eu, quando fui diagnosticada, não sabia o que era e o próprio médico é que disse: olha, há uma menina que tem uma rede social que fala sobre isto. E, portanto, quer dizer, é importante. É muito importante. E eu, na altura em que fiquei osteotomizada e que tinha também a doença, não é? Lá está, eu tive muita falta de informação e muita falta dessa ajuda. E daí, eu ainda no hospital, eu tive 6 meses internada, portanto eu tive muito tempo para me ocupar. 6 ou 7? 6, 7, porque eu tive 6 no hospital e ainda fui fazer um mês numa clínica de reabilitação. E esses 6 meses depois tornaram-se em 7 porque muda de Muda o instituição hospital, sim. e vai para... Sim, a seguir foi mesmo só para recuperar a nível físico.
Não, eu queria muito que a Andreia fosse uma parte mais difícil da sua vida, porque para mim é uma heroína, tudo o que tem conseguido na sua vida e as decisões tão importantes que tem tomado e decisões muito difíceis. Porque essa doença tem dois caminhos. É o caminho de ou a pessoa fica e vai controlando com medicamentos, ou então tem que fazer uma cirurgia, o intestino fica um pouco de fora e tem que andar com o saco. Exatamente. A Andreia tomou a decisão de ser operada e ficar com o saco. Como é que foi tomar uma decisão dessas? Foi muito prática. Eu costumo dizer que eu sou muito prática em situações extremas. Que é, se eu tiver que rapar o cabelo, eu rapo. Se eu tiver que tirar um peito, eu tiro. Desde que eu sobreviva. E eu estava num estado tão extremo da minha vida que já não havia muitas soluções. E a solução que havia, ainda havia alguns tratamentos para experimentar, mas quer dizer, sem garantias nenhumas, e eu não conseguia já esperar mais ou A Andreia tentar. chegou a pensar desistir de viver? Nunca. Não. Não. Mas estava a ver a situação bastante complicada, Estava a ver complicado. para retomar a sua vida normal, trabalhar e enfim. O que me gostava mais era exatamente isso, era não poderes trabalhar. Isso sim revoltou-me imenso. Estar fechado em casa, não é? Não conseguir apanhar um transporte público para ir trabalhar, por exemplo. Daí eu ter 1 hora de consulta, que normalmente são consultas mais ou menos rápidas, e eu tive 1 hora a chorar, a dizer eu quero ser operada, dê para onde der. Foi a Andreia que pediu para ser ostomizada. Sim, a médica não queria, obviamente, porque a minha médica é uma excelente médica e ela sempre me protegeu. Eu era a doente mais nova dela e ela não queria, não é? Ela sabe bem o que é que a ostomia tem de impacto na pessoa, quer a nível de autoestima, quer a nível mesmo... Mexe muito com o psíquico da pessoa. Sim. A Andreia tem consciência, como é evidente, de que o saco é para toda a vida. Pode não ser, no meu caso sim. situações Há reversíveis. pessoas, na maior parte dos casos é reversível. E a medicina está sempre a avançar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de que no meu caso ficou definitiva, também por opção, porque eu não via outra forma. Quer dizer, se me dessem agora a oportunidade... E vamos desmistificar isto para tantas pessoas que utilizam o saco. É que já não é como era antigamente. Por isso, a pessoa tem o saco, mas não tem cheiros, é completamente inócuo, não há problemas ali nem de cheiros, nem de perder, nem nada, porque hoje em dia as técnicas já estão muito mais avançadas. O saco tem muitos estigmas ainda, daí as pessoas ostomizadas se isolarem, deixarem a vida delas, acharem que é o fim de tudo. E o que eu tento fazer nas minhas redes sociais é exatamente mostrar o contrário, porque eu acho que, lá está, a ostomia acaba por ser é um tratamento, não é? Eu não digo, porque as pessoas têm a ideia de que a ostomia é a cura. Eu recebo algumas mensagens dizendo, eu quero ficar ostomizada porque eu quero ficar curada. Isso não é a realidade. Claro. Mas, de facto, a questão do cheiro não existe, porque felizmente nós temos muitas marcas que se empenharam para que essas questões fossem postas de lado. A questão do saco, obviamente cá não vamos dizer que é um mar de rosas, porque também não é? Mas... É preciso saber conviver. Claro que sim, é uma aprendizagem, tal como aprendemos a nossa vida toda. Eu li uma coisa muito gira da Andreia, porque a Andreia dizia que olhava para trás e era passado. E que tudo que tinha-se passado era para esquecer, porque neste momento sentia-se uma pessoa perfeitamente normal, comum, que faz tudo o que as outras pessoas conseguem fazer e que tinha sido uma bênção esta cirurgia que fez. Assim, eu não me esqueço da minha vida antes, porque lá está, deu-me muita força para eu tomar a decisão de ser ostomizada, obviamente. Claro. Porque eu acho que nós não podemos esquecer aquilo que já foi para trás. Mas... André, deixa-me só perguntar uma coisa. Disse que, se bem percebi, que por opção foi ostomizada e por opção também foi ostomizada para sempre? Sim, porquê? Porque haveria ainda a opção de ser retirado apenas o intestino que estava mau, digamos assim. A Andreia tirou o intestino grosso completamente todo. Sim, e ainda uma parte do delgado. Intestino delgado. Sim. A opção de retirar o intestino não foi... ou seja, quando nós entramos na operação, aquilo estava pior do que era suposto. E a verdade é que ainda poderia haver uma possibilidade de colocar uma bolsa interna, isso depois são termos específicos, claro, para o intestino recuperar e depois fazer a reversão. Eu não quis. Eu quis para colocar André, e pronto. A Andreia passou por uma data de etapas bastante difíceis, mas como é uma mulher muito persistente e quis levar sempre a sua avante, e hoje não está arrependida, embora diga que o saco, hoje em dia, foi a sua libertação e não a prisão. Sim. Eu sei de uma cirurgia que fez e ainda apanhou um susto.
teve uma paragem cardiorrespiratória. Isso foi complicado. Foi. Eu acho que de todo o processo, eu fui ao Bloco mais de 23 vezes, não é? 23 vezes? Mais. Mais 23 sim. cirurgias que fez? As grandes cirurgias foram 6, duravam cerca de 9, 10 horas cada uma. Depois foi sempre fazer pequenos reparos, digamos Certo. assim, porque houve muitas complicações, mesmo a nível ginecológico e tudo mais. Mas era tantas idas ao bloco operatório, quase todas as semanas, tantas anestesias gerais, que eu aí sim eu tinha medo de acordar e não me lembrar do meu nome, de acordar ou de não acordar. A verdade é essa. Foi um processo moroso e difícil. Foi. Mas, André, olha, eu vou-lhe dizer que estou encantado É uma com a sua inspiração. história, porque a André é uma mulher com muita força, muito persistente e que dá muita coragem a todas as pessoas Eu espero que sim. que têm esse problema. Foi um gosto tê-la cá. E que em vez de se fechar, Quero abriu-se dizer- Sim. Quer dizer mais alguma coisa? Sim, eu preciso só dizer uma coisa muito importante. Sim, diga. Para que as pessoas que sofrem de qualquer tipo de doença, seja inflamatória, seja de ostomia, seja do que for, e que pertençam a grupos de outras pessoas com doença, que tenham atenção a médicos, a supostos nutricionistas que estão a dar curas milagrosas para as nossas doenças. Duvidem sempre disso. Duvidem sempre disso, é mesmo muito perigoso e, de facto, temos que ter a consciência de que não há curas milagrosas para doenças que não têm cura. Portanto, Claro. eu peço que tenham o máximo de atenção. É um exemplo, Andréia. Um aplauso Muito grande à obrigada, Andréia. Andréia. Andréia, muito obrigado. Nós agora vamos aqui a um momento diferente. E este é um momento que é de Sónia Costa, não é? Já que temos aqui Então- a nossa Sónia Costa,